Se a gente faz qualquer tipo de distinção entre os outros seres humanos e a gente, nós já não deveríamos mais nos considerar como budistas. Sabia disso não? Essa é a vinheta aí, Brad. Olá, eu sou o Wagner. Tudo bem com vocês? A gente também está feliz. Legal ter vocês aqui. A gente vai discutir um estudo que eu participei na última rodada de estudos que tivemos, antes do recesso, chamado Herança Suprema da Lei da Vida. Coletânea dos ensinos de Nichiren Daishonin, página 225. É um Gosho enviado a Sairenbo, um ex-sacerdote da seita Tendai que havia se convertido. Em 1272, Nichiren Daishonin estava exilado em Sado. E a gente destacou aqui o trechinho para poder comentar com vocês. Ele diz assim na página 225. Não existe absolutamente nenhuma distinção ou separação entre o Buda e nós, seres humanos. Isso está escrito no Sutra de Lótus. Isso é muito interessante, porque todos os seres humanos possuem estado de Buda, mesmo o mais malvado deles. A propósito, e mesmo que ele nunca tenha recitado o Nam-myoho Renge Kyo, ele possui estado de Buda inerente, tá? É que tem gente que acha que só se tem estado de Buda se recitar Nam-myoho Renge Kyo. Não é assim. O estado de Buda já existe. Recitar Nam-myoho Renge Kyo evidencia. É uma outra questão. Bom, primeira coisa que a gente abordou nessa matéria é o seguinte. Começa pelo não existe absolutamente. Não existe em lugar nenhum, absolutamente em lugar nenhum do budismo, distinção entre os seres humanos. Essas palavras são uma força total. Aqui existe um espírito fundamental do budismo na essência mais básica, sem distinção alguma. 7 bilhões e 480 milhões de pessoas sem distinção. Isso é profundo. Se a gente faz qualquer tipo de distinção entre os seres humanos, já não deveríamos nos chamar de budistas. Tem muita gente que pensa que está praticando budismo, mas está acusando o outro. Está apontando o dedo para o outro. Nesse momento que você está apontando para o outro, ou achando que o outro tem algum tipo de problema lá fora, você não está praticando mais budismo. Não importa se você tem 200 mil anos de prática. Budismo é aqui agora. Yeah? Good. Bom, o que é mais difícil, né? Se não fosse difícil, a gente não precisava saber disso. O que é mais difícil? É saber isso e conseguir aplicar. Porque conseguir aplicar realmente é difícil. Porque você vê a pessoa lá fora, acha que o cara é maluco, ou que o outro pirou, ou que não sei quem é, ou o governo, blá, blá, blá. Nesse momento você não está praticando o budismo, né? Lamentavelmente. Mas que diferença seria essa, né? Qual é a base dessa diferença? O budismo ensina justamente que não existe nenhuma diferença. Quando a gente pensa no fundamento religioso que temos seguido, a gente tem orgulho de ser budista. A gente sente que é privilegiado por esse ensino. E o que eu faço com esse privilégio? Quando você descobre que você é um privilegiado, porque você conheceu a lei universal de causa e efeito, você faz uma coisa. Propaga para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Porque esse é o sangue vital do budismo. O budismo tem a prática para si e para os outros. Prática para si, Gongyo e Daimoku. Prática para os outros, Shakubuku. Ensinar a lei. Agora vamos ver aqui o que é interessante. Recitar Nam-myoho Renge Kyo com essa consciência é herdar a suprema lei da vida e da morte. Sem consciência não existe diferença entre eu, o Buda e o ensino. Então eu não estou praticando o budismo. A gente tem que pensar isso. Se você não pratica, tudo bem. Se está praticando, tem que fazer forte reflexão sobre isso. O que é completamente revolucionário? Quando orar Daimoku, preciso ter a consciência de que sou igual ao Buda, de que sou o próprio Buda, de que sou a essência básica do ensino
do Sutra de Lótus. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque se você perceber que Nichiren Daishonin teve a coragem de admitir, exilado na ilha de Sardo, que ele era o homem que Sakyamuni havia falado, que ele era o homem que Tiantai havia dito, ele teve que ter muita coragem. Porque ele podia pensar que ele estava ficando maluco. Como é que esses homens estão falando dele há 3.000 ou 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás? Correto? Então a gente tem que ter a mesma coragem de Nichiren Daishonin. Então quando oramos, pensamos o seguinte: sim, eu sou o Buda. É isso. Será que a gente consegue fazer isso desse jeito? Se a gente consegue fazer isso desse jeito, por que a gente reclama? Se a gente consegue perceber que a gente é o Buda, por que a gente põe a culpa no outro? Por que põe a culpa no governo? Por que põe a culpa na outra pessoa? Se eu sou o Buda, não tem diferença. Eu sou igual ao Gonrozon, a própria essência do poder. Deveria reclamar de alguma coisa? Reclamar, lamentar, responsabilizar o outro, se irritar com o outro, se irritar com qualquer coisa, não é Buda. Mesmo que você tenha 50.000 anos de prática. A prática do Buda é executar na hora aquilo que se espera dele. Isso é legal. Então vamos olhar aqui. Quando eu consigo reclamar de algo, significa que no fundo ainda não tenho a consciência do Buda. Se eu estou reclamando, se eu responsabilizei alguém, não adianta eu estar fazendo Gongyo e Daimoku. É como carregar água para a caixa d'água usando um balde furado. Sabe quando é que você vai encher a caixa? Pois é. Vamos em frente. Esta é uma questão de importância fundamental para os seguidores leigos de Nichiren Daishonin. E é o que significa abraçar o Sutra do Lótus. Então, praticarmos o Gonrozon corretamente é fundamental. Abraçar o Gonrozon significa ter essa consciência. O termo abraçar é usado constantemente no budismo. Abraçar aqui é realmente incorporar na vida. Não é ler e guardar o jornal. É ler e tentar aplicar. Se na hora que precisa você não aplica, ao invés de aplicar você grita, chora, blasfêmia, lamenta, desculpe, não é budismo. É um ensino inferior. Abraçar significa um gesto, uma ação, algo mais profundo. Não apenas da boca para fora. Não é apenas dizer eu tenho fé. Não existe femômetro. Você fala que tem fé, que você é o Buda, bate no peito e depois está reclamando e acusando o outro. Desculpe, você está esquizofrênico. A fé não é uma questão de palavra. A fé é uma questão de ação. A fé é como se conduz a vida. Fé no budismo significa agir conforme o Buda agiria. Por isso, o budismo usa o termo abraçar. Ter a consciência de que sou um Buda, e todos também são. Por isso, minhas atitudes na vida diária são conduzidas de acordo com o padrão de um Buda. Não tem meio termo, assim como não tem mulher mais ou menos grávida. Ou nós estamos conseguindo fazer isso, ou não estamos. Se estamos conseguindo fazer, Budas. Não estamos conseguindo fazer, mortais comuns. Não adianta fingir para você mesmo, nem tentar se enganar. Afinal de contas, se não estiver fazendo, vai acabar conseguindo mesmo é o silêncio e o isolamento. Para a pessoa que reúne toda a fé e recita Nam-myoho Renge Kyo de braços abertos, essa passagem significa: quando penso minha vida, quando penso no fim da minha vida, eu quero no último minuto pensar: foi bom demais, valeu a pena ter vivido tudo isso. Estou preparadíssimo para a próxima. Sempre que vemos essa passagem, sempre que observamos essa passagem, a gente lembra logo do Toda Sensei. Ele diz assim: se você fizer o Nirvana em estado de Buda, você será recebido por 1000 Budas, não 1, 2 ou 3 ou uma centena deles, mas por 1000 Budas. A gente está bem encaminhado, já estamos sendo recebidos por 3.000 Budas. Devemos estar no caminho certo. Vamos lembrar também o seguinte: Budas são tão incontáveis
e tão admiráveis que nada mais são do que seres humanos como eu e você. Hoje você está cercado por 7 bilhões e 480 milhões de Budas. Nem todos recitam Nam-myoho Renge-kyo, mas todos possuem potencial para atingir a iluminação. E a gente está aqui para produzir a propagação que leve essas pessoas de encontro a esse caminho. Nichiren Daishonin era um filho de pescadores de classe baixa. Mas 700 anos depois, estamos aqui reunidos para celebrar aquilo que ele escreveu. E nós, o que faremos? Viveremos apenas para nós mesmos? Ou seguiremos os exemplos dos seres humanos que nos deram a palavra de honra de que o Sutra de Lótus era um manual de instrução dos seres humanos? Para você pensar e refletir, porque budismo é ação. Não existe femômetro. Não dá para ser budista da boca para fora. Se você fala que é budista, mas está reclamando, você pode até continuar falando. Mas se encontrar um budista de verdade, ele vai saber que você está sendo hipócrita. Porque você diz que é um Buda, mas você acusa o outro. Você fala que é um Buda, mas põe a responsabilidade sobre outra pessoa. Você fala que é um Buda, mas se enerva com qualquer pessoa. Você fala que é um Buda, mas logo perde a paciência na primeira coisa que te acontece. Então você, desculpe, está brincando de ser Buda. Melhor começar a levar a sua prática a sério para atingir a felicidade absoluta. Felicidade absoluta, fé em você mesmo, é saber que nada de fora pode te atingir. Entretanto, como você é um ímã e você é eletromagnético, você pode atrair o que há de melhor ou de pior do que há lá fora. O problema é seu. Se você conseguir aplicar, você vai viver como um Buda. Se você não conseguir aplicar, mesmo sabendo, se o senhor não atingir o estado de Buda nessa existência, depois o senhor não pode responsabilizar a mim, Nichiren Daishonin, por isso. Isso está no Gosho também. Vamos pensar nisso. Pratica bastante. Olhe-se, reflita. Vê se você não está cometendo esses erros bizarros, porque ainda é tempo de corrigir. Nidhi. É desse momento em diante. Não seja hipócrita, seja budista. Fala o que faz e faça o que fala. Nam-myoho Renge Kyo 3000. A gente se vê.